versículo de número 8, somente o versículo de número 8. Diz assim: o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com o outro do que os filhos da luz. Tem outra tradução que diz que os filhos das trevas são mais prudentes na sua geração do que o da luz. Alguém tem outra tradução? Não, né? Essa mesmo. Observe, irmãos, poder sentar. Aqui está falando a respeito da parábola do administrador. Mas eu quero estar mostrando algo que está acontecendo nesses últimos dias, que infelizmente, muitas pessoas, elas não querem estudar, não querem buscar, não querem aprender. Primeiro, porque já sabe tudo. Segundo, não precisa que alguém fale, explique. Uma certa feita, 2 discípulos de Paulo, chamados Priscila e Áquila, marido e mulher, tinham o mesmo ofício que Paulo, fazia tendas. Ele viu um homem com uma qualidade extraordinária pregando. Ele viu, e esse moço pregava de forma tremenda, e somente pelas escrituras, somente o Novo Testamento, a lei de Moisés, ele anunciava que Yahshua era o Mashiach. Só pela lei de Moisés e pelas escrituras ele anunciava que Yahshua era o Mashiach. Mas quando ele ouviu Priscila e Áquila declarar mais pontualmente o caminho de Adonai, ele entendeu o sentido. E o que tem a ver isso? Tem a ver, irmão, que muitas das vezes nós pensamos que se achamos, né? Que nós somos o rei da cocada preta, só nós. Eu quero dizer algo aqui para os irmãos, para começar a ministrar essa palavra. Nós somos partícula no corpo do Mashiach. Nós somos membro do corpo do Mashiach. Nós nunca podemos mostrar que nós somos superior a ninguém. Nós nunca podemos mostrar que nós é melhor do que ninguém. Não. Se a mão falhou, o olho ainda está bom. Todos nós faz parte do corpo. E a Bíblia diz que os membros do corpo de menos reputação, sabe o que é que a Bíblia fala? Que esse a gente tem que dar mais honra. Será que é todo mundo que está preparado para isso? Não, irmão. Sabe por que não está? Porque existe um câncer. Existe um câncer no meio do povo do Criador. Esse câncer chama-se rancor. Esse câncer chama-se mágoa. Esse câncer chama-se cólera. A Bíblia diz: não deixe que nenhuma raiz de amargura brotando, arrebente com o ser humano. Meu irmão, se a gente não se tornar como uma criança, em hipótese alguma nós vamos entrar no reino do Criador. Será tudo em vão o que a gente está fazendo aqui. Se a gente não se tornar como eles, irmão. Criança, não no entendimento, na malícia. A gente tem que ser criança. A gente tem que ser criança, não no entendimento. A gente tem que ter entendimento de adulto. Mas em termos de agir, a gente tem que ser como criança. Infelizmente, nem todo mundo está preparado para isso. Que quer mostrar superior, né? Quer mostrar superior. Uma certa feita, o Criador mandou que Moisés reunisse os anciões, reuniu muita gente ali, falou: põe a mão sobre eles que vai ter uma troca de unção aí. Veio o Espírito do Criador sobre todos eles, não só foi sobre Moisés. Aí depois ficou 2 homens
2 homens profetizando. Sabe o que foi que Josué falou? Josué foi lá para repreender. Um fofoqueiro falou a Josué. Josué foi e contou a Moisés que era para proibir os 2 moços de profetizar. Sabe o que foi que Moisés falou? Oxalá. Essa palavra quer dizer quem dera. Se todo o povo do Criador, todo o povo do Criador fosse profeta como eu. Tá vendo? Você notou que sempre no meio tem um ciumento? Sempre no meio tem um ciumento. Irmãos, o Criador nos dá discernimento. Ele dá para nós discernimento. Se você não tiver discernimento do que é e do que não é, que adianta se ver, irmão? Você está sendo iludido. E aqui quando o Mashiach fala a respeito dos filhos deste mundo, né, e os filhos da luz, ele diz algo maravilhoso. Ele diz: os filhos desta geração, ou os filhos das trevas, ou os filhos do maligno, são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E por que é mais prudente? Eu estava vendo uma reportagem esses dias que a maioria das estrelas de Hollywood, eu vou mostrar isso na Bíblia para os irmãos, a maioria das estrelas de Hollywood, a maioria de políticos, inclusive Trump, né? O Donald Trump também tem, que eu vou falar aqui. Outras celebridades no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil também, inclusive a Ana Maria também tem. Eles não dizem aonde, mas tem, o que eu vou falar aqui. Eles fizeram um cálculo sem a Bíblia. Eles fizeram um cálculo do que está acontecendo no mundo, principalmente o que está acontecendo no Oriente Médio, principalmente o que está acontecendo na Síria, principalmente o que está acontecendo na Venezuela. Eles juntaram tudo concernente ao que está acontecendo no mundo inteiro hoje. E sabe o que é que eles estão construindo? Eles estão construindo algo profético, está dentro da profecia, e eu vou mostrar porque foi que Cristo falou isso, que os filhos deste mundo, desta era, é mais prudente do que o da luz. Eles estão construindo um esconderijo subterrâneo chamado bunker, debaixo das montanhas, debaixo da terra. Eles estão construindo, tem suprimento para ficar um ano inteiro sem sair dali, um ano inteiro sem sair da toca dos bunkers. Mas a Bíblia está revelando os bunkers, a Bíblia está mostrando os bunkers, a Bíblia está mostrando as construções dele dentro das cavernas, dentro da terra, debaixo da terra. E ele está achando que está, pelos acontecimentos, está vindo aí o fim do mundo. Olha, eles estão conseguindo discernir pelo que está acontecendo, pela situação que o mundo está vivendo hoje. Eles estão conseguindo. Tem um vendedor dessa propriedade que está bilionário só em construir debaixo da terra e vender. E ele fala que a maioria das pessoas que tem comprado os seus bancos são celebridade, são magnatas, são pessoas da alta sociedade, são pessoas do alto escalão, são pessoas que têm muito dinheiro. Veja o que Cristo disse. Por que Cristo disse isso? Que os filhos das trevas são mais prudentes na sua geração do que o da luz. Por causa disso. Só que não vai valer de nada. Não vai valer de nada. Os bancos dele não vai valer de nada. Os recursos que eles têm não vai valer de nada. Mas pelo menos eles estão conseguindo entender os últimos dias. E a igreja, o sistema religioso, as pessoas que diz que conhece o Mashiach, que diz que conhece o Criador, era para entender isso e estar mais unido, estar orando mais. Amado, esses últimos dias, o Mashiach disse em Lucas
Ele disse: olha, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Será que as pessoas fazem pergunta por que foi que o Mashiach disse isso? O Mashiach disse isso porque nesses últimos tempos, muitas pessoas não iam dar mais credibilidade a nada. É o que está acontecendo hoje. O mundo entrou numa apostasia moral, espiritual, em todos os sentidos. Tem gente que fala assim: eu não vejo a hora de ir para a igreja. Irmãos, esquece essa palavra. Eu não vejo a hora de ir para a igreja. Esqueça isso. Seja você a igreja e diga: eu não vejo a hora de estar lá junto com os irmãos para nós orar. Porque se nós agimos como nós é a igreja, e que nós precisamos de estar em comunhão, nas reuniões congregacionais, para que a gente venha adquirir mais fé, para que a gente possa estar firme contra as astutas ciladas de Satanás, a gente vai viver na presença do Mashiach de forma maravilhosa e agradável ao Criador. Olha o que está escrito aqui concernente à vinda do Mashiach e os banques que essa galera estão fazendo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 2, vou mostrar que os banques dele não vai adiantar de nada. E 740 anos antes de Cristo, o próprio Isaías, pelo Espírito de Adonai, profetizou a respeito disso. Eu vou estar lendo completo para que os irmãos entenderem. Chegar na hora do banque, eu paro. Olha o que diz aqui, Isaías capítulo de número 2, versículo 6 em diante, tem por título o dia de Adonai. Diz: certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições do povo do leste, pratica adivinhações como os filisteus, faz acordo com os pagãos ou com a morte. Sua terra está cheia de prata e ouro, seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalo, seus carros não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos, ele se inclina diante da obra da sua mão, diante do que os seus dedos fizeram. Por isso, humildade será abatida e o homem será humilhado. Não perdoes entre o meio das rochas, aos bancos, entre os meios das rochas, esconde-se no pó, por causa do terror que vem de Adonai e do esplendor da sua majestade. O olho dos arrogantes será humilhado e o orgulho dos homens será abatido. Somente o soberano será exaltado, naquele dia. 12. O soberano dos exércitos tem um dia reservado, eu creio que vai chegar, para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, para que ele seja humilhado, para todos os cedros do Líbano. Quando fala de cedro do Líbano, fala de pessoas, alto e altivo, e todo o carvalho de Bazã, também fala de pessoas. Para todos os montes elevados, fala de pessoas. Todas as colinas altas, isso é pessoa. Para toda a torre imponente, todo muro fortificado, para todo navio mercante, todo barco de luxo, a arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o soberano será exaltado naquele dia. Os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas, aos bancos. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Adonai e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia os homens atirarão aos ratos e aos morcegos, aos ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas, para as brechas
dos penhascos, por causa do terror que vem de Adonai e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Ó 22. Pare de confiar no homem, pare de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor eles têm? Está vendo? Então quer dizer, os homens estão fazendo tudo isso. Isaías profetizou 740 anos antes do Mashiach. Mas quando nós olhamos para Apocalipse capítulo de número 6, a gente tem uma visão mais ampla do que vai acontecer no dia do Mashiach. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 em diante, diz assim: observei quando ele abriu o sexto selo, houve terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, e toda a lua tornou-se vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como o figo verde cai da figueira, e quando sacudi por um vento forte, o céu se recolheu como enrola um pergaminho, e todas a montanha e ilha foram removidas do seu lugar. Então os reis da terra, olha eles aqui, ó, os príncipes, os generais, os ricos, poderosos, todos escravos, livres, se esconderam em caverna e entre as rochas da montanha. Eles gritavam a montanha e as rochas: caia sobre nós, e escondemos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. Quem poderá suportar? Os bancos não vai adiantar nada. Os bancos não vai adiantar nada. Então, quando o Mashiach disse isso em Lucas 16:8, usando como base Lucas 16:8, ele diz que os filhos das trevas são mais prudentes da sua geração do que o da luz. Então quer dizer, isso não vai adiantar, porque eles só confiam em quê? No que eles fazem. Só confia no carro, só confia na riqueza, só confia no que tem. Imagina agora esses homens bilionários, esse povo rico, cheio de dinheiro, compra agora esses bancos debaixo da terra, debaixo das cavernas, constrói e diz: ah, nada vai chegar aqui, nada vai nos tocar. Se vir uma arma biológica para matar meio mundo de gente, nós escapa. Se faltar comida na terra, nós escapa. Só que tem um porém. Essa não é a proteção mais segura. Essa não é. Essa proteção é para os que têm dinheiro. Isaías diz que eles vão pegar as suas imagens dos seus ratos, dos seus ídolos, sabe o que é que vai? E vai colocar pela fenda, pelas brechas. Sabe o que é que ele está dizendo? Não, agora está vindo o grande dia de Adonai, nós não precisamos mais disso. Nós queremos ele, só que agora é tarde. Agora é tarde, porque o versículo termina dizendo assim: pare de confiar no homem. Pare de confiar no homem. Meus irmãos, veja a temperatura que deu hoje. Nós não estamos nem no verão ainda. Segura aí. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o dia do Mashiach vai ser no verão. Pode ver em Mateus capítulo 24. Vai ser no verão. A Bíblia revela em Apocalipse que o sol, uma terça parte do sol vai queimar. Os homens vão blasfemar do Criador, porque o sol, 40 graus, vai nessa que é 40 graus. Se vai criar feridas dolorosas no ser humano, imagina, os homens blasfemar do Criador porque está sendo queimado pelo sol. Imagina isso. Então quer dizer, esse povo vão fazer todo esse subterfúgio, vamos dizer assim, para escapar do dia de Adonai. Não tem como. Não tem como, porque não vai ficar pedra sobre pedra. Não é só no templo de Israel que o Mashiach falou essa palavra, não. O próprio Zacarias diz que não ficará nem raiz nem ramo. Não vai ficar nem raiz nem ramo. E o povo está confiando em quê? O povo confia em carro, o povo confia em dinheiro, o povo confia em bens materiais, o povo se mostra exaltado, humilha aquele que não tem nada, mas tem uma proteção maravilhosa. Pedro diz isso. Pedro diz: olha,
vocês não têm que estar em treva, para que aquele dia não surpreenda. Então não importa aonde a gente esteja, o importante é a gente estar na luz. Não importa o que vai acontecer conosco ou com essa carne, o importante é nós estar na luz, é estar no Mashiach. Ele disse para Marta: se muitos de nós não chegar esse dia e não alcançar, eu tenho uma palavra aqui nessa noite. Se muitos de nós não alcançar esse dia, fique em paz. Se você dormir nele, se dormir no Mashiach, a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia quem diz é a palavra do Criador, que após ele vir, os que morreram nele ressuscitam primeiro. E a Bíblia diz que feliz é o homem e a mulher que já dormem nele. Sabe por que esses são os felizes? Porque a morte não tem mais poder sobre eles. Está vendo? Então para que ficar desesperado? Para que? É isso mesmo, Carlos. Para que ficar desesperado? Está com ele, tanto faz dormindo, que representa morrer, ou vivo, está seguro. Esses são os seguros que nós faz, que só serve para cada um que faz, é seguro individual. Não é isso? Seguro individual. Se com teu coração crê e com a boca fizer confissão, será salvo. Porque com o coração, Paulo escreve para os irmãos e diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se